Na parte 3 do nosso Pod Cepas, a gente mergulha de vez no coração do projeto Alocar, o diagnóstico que permitiu entender como a água é disponibilizada, usada e negociada em cada região hidrográfica do Ceará. E esse diagnóstico não foi feito de forma solta, ele se apoia em 5 pilares que se conectam o tempo todo. Exato. A ideia foi construir uma leitura completa do sistema, juntando dados técnicos, análise institucional e, principalmente, o lado social da gestão da água. Porque alocar água não é só fazer conta, é lidar com pessoas, territórios e decisões coletivas. E tudo começa pelo primeiro pilar, que é a análise da disponibilidade hídrica. Aqui, o estudo identificou e avaliou as vazões realmente disponíveis para alocação em cada região hidrográfica do Ceará. Não é só saber se tem água, mas entender como essa água se comporta ao longo do tempo. E isso passa, claro, por reconhecer o padrão de anos secos e úmidos. Em um estado como o Ceará, onde a variabilidade climática é tão marcante, esse histórico ajuda a antecipar riscos e a tomar decisões mais responsáveis. É como conhecer o ritmo do sistema antes de definir as regras do jogo. A partir daí, o diagnóstico avança para o segundo pilar, que é a análise da estrutura da demanda, ou seja, quem está usando água, quanto está usando e de que forma isso aparece nos instrumentos de gestão. Aqui entram informações de outorgas, volumes faturados pela cobrança pelo uso da água e também as vazões liberadas ao longo de uma série histórica. Esse conjunto de dados mostra que a demanda não é estática. Ela muda, cresce, se transforma e pressiona a disponibilidade hídrica. E quando a gente cruza disponibilidade e demanda, chegamos ao terceiro pilar, que talvez seja um dos mais sensíveis, o balanço hídrico e o impacto das secas. Nesse ponto, o estudo gerou um balanço hídrico agregado para as regiões hidrográficas, considerando tanto o clima atual quanto cenários de mudança climática. E mais do que números, ele trouxe uma leitura clara sobre quais regiões do Ceará são mais vulneráveis a secas. Isso é fundamental porque ajuda a entender onde o sistema é mais frágil e onde a alocação negociada precisa ser ainda mais cuidadosa, especialmente em períodos de escassez. E essa análise leva direto ao quarto pilar, que trata do direito de uso da água. Aqui o foco foi estimar o volume que já está comprometido com outorgas, aquilo que a gente chama de volume alocável. Além disso, foi feito um estudo sobre a relação entre a outorga e a alocação negociada, mostrando como esses dois instrumentos dialogam na prática. Também foi analisada a evolução temporal da outorga, ajudando a entender como esse instrumento vem sendo utilizado ao longo dos anos no Ceará. E nada disso faria sentido sem olhar para o quinto pilar, que é a dinâmica social e a participação pública no processo de alocação de água. Esse pilar foi construído a partir da análise de documentos sobre a alocação negociada, da observação direta de reuniões e eventos, da realização de entrevistas e da aplicação de questionários com membros de comitês de bacia, comissões gestoras e técnicos do setor de recursos hídricos. E um ponto muito interessante foi a sistematização do chamado ritual da alocação. O estudo mapeou como esse processo acontece nas 12 regiões hidrográficas do Ceará, identificando o que é comum entre elas e o que é específico de cada território. No fim das contas, esse diagnóstico mostra que a alocação negociada de água é resultado de um equilíbrio delicado entre dados técnicos, instrumentos de gestão e participação social. É um processo que exige informação de qualidade, diálogo constante e capacidade de adaptação. E é exatamente isso que o projeto Alocar buscou revelar e organizar nesse diagnóstico. E na próxima parte do Pod Cepas, a gente segue avançando nos aprendizados e nas recomendações que surgem a partir desse trabalho. Então fica com a gente, acompanha o Pod Cepas e segue conectado com os debates que estão ajudando a qualificar a gestão das águas no Ceará.